Volodymyr Zelensky visita soldados na linha da frente e encontra-se com Rafael Grossi para discutir a situação na central nuclear da Zaporizhia. O Parlamento húngaro ratifica a adesão da Finlândia à NATO. Falta a luz verde do Parlamento turco para que o país se possa tornar membro da Aliança Atlântica. Após semanas intensas de protestos, o primeiro-ministro israelita anuncia a suspensão da reforma judicial polémica. A Alemanha enfrenta a maior greve dos transportes das últimas décadas. Volodymyr Zelensky visitou esta segunda-feira as tropas ucranianas na linha da frente na região de Zaporizhia. O presidente da Ucrânia agradeceu aos soldados e às suas famílias e condecorou-os com uma ordem militar pela sua coragem. Zelensky encontrou-se ainda com Rafael Grossi, líder da Agência Internacional da Energia Atómica, para discutir a situação na central nuclear de Zaporizhia, nomeadamente o abastecimento de energia elétrica. O argentino tem planos para visitar esta semana as instalações da central nuclear, há muito nas mãos dos russos. Na linha da frente, Kiev acusou a Rússia de atacar o centro da cidade de Sloviansk, na região de Donetsk, provocando a morte de 2 civis e deixando ainda 29 pessoas feridas. As autoridades ucranianas partilharam ainda imagens aéreas de Bakhmut, mostrando os efeitos de 7 meses de combates intensos na cidade. Apesar do elevado número de vítimas mortais, a Ucrânia promete não baixar os braços, uma vez que considera o controle da região uma necessidade militar. Após meses de hesitação, o Parlamento húngaro ratificou a adesão da Finlândia à NATO, uma aprovação por larga maioria. O presidente turco já deu luz verde, mas falta agora o Parlamento fazer o mesmo, dando a Helsínquia o que falta para se tornar membro da Aliança Atlântica. Azonos értékek mentén dolgozunk finn szövetségeseinkkel, és a NATO-ban lévő tagállamok is azonos értékek mentén működnek együtt, és hát komoly hozzájárulása NATO védelmi képességéhez Finnország csatlakozása, különösen a távoli észak jelentette biztonsági kihívásokra tekintettel. À margem continua a Suécia. A Hungria deixa o caso para mais tarde, isto apesar do Parlamento sueco ter votado a favor da adesão. A situação é mais complexa e terá de aguardar-se pelo sim húngaro e turco. Depois de semanas de contestação popular, Benjamin Netanyahu acabou por fazer marcha atrás. Confirmou o adiamento da polémica proposta de reforma do sistema judicial, que dá mais poder ao Executivo do que ao Poder Judicial. A legislação fica em suspenso até à sessão do Parlamento, prevista para 30 de abril. Netanyahu disse que tomou a decisão para evitar uma guerra civil no país e para o governo acertar agulhas com a oposição. מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. A principal organização sindical israelita cancelou a greve geral, mas a decisão parcial não é garantia do fim dos protestos. O presidente israelita diz que Netanyahu fez a coisa certa. Já o líder da oposição disse estar pronto para iniciar um diálogo genuíno, mas apenas se esta reforma for realmente interrompida. Primeiro, quer assegurar-se que não há truques. As chamas do grande incêndio florestal ativo na província espanhola de Castellón, no leste do país, continuam a não dar tréguas aos bombeiros. Os esforços concentram-se agora na defesa das zonas habitacionais do município de Montán. Por precaução, as autoridades evacuaram os municípios de Torralba del Pinar, Pavias, Higueras e Caudiel devido à presença de fumo. O presidente do governo, Pedro Sánchez, esteve na região e comprometeu-se a reconstruir o que se perdeu e a reparar os danos.
650 pessoas desembarcaram este domingo no porto de Roccella Ionica, no sul de Itália. Chegaram a bordo de um barco de pesca proveniente da Líbia e conseguiram chegar à terra firme sem serem interceptados ou sequer detectados pelas autoridades italianas. De acordo com a agência de notícias ANSA, chegaram à Itália ilegalmente mais de 3.000 pessoas no espaço de 2 dias. Desde o início do ano, o número aproxima-se das 27.000 pessoas, 4 vezes mais do que o verificado no mesmo período do ano passado. Terminais de comboios vazios, aeroportos desertos, autocarros parados e passageiros à beira de um ataque de nervos. Muitos passageiros. Esta segunda-feira o silêncio sentiu-se em várias partes da Alemanha, mas a greve nacional de 24 horas dos trabalhadores do setor dos transportes, em nome de aumentos salariais, está a gerar muito ruído. Wir streiken für 10%, 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. Die Inflationsrate in Deutschland ist gerade sehr hoch und war auch im letzten Jahr schon sehr hoch. Und die Kollegen brauchen das Geld, um über die Runden zu kommen. Milhões de pessoas estão a ser afetadas pela greve. Muitos decidiram fazer-se à estrada e os engarrafamentos acumularam-se. Quem pôde, trabalhou a partir de casa. Well, on the one way, it's affecting my comfort, of course, but on the other way, well, I'm really not sure what's going on with their guys' salaries and other stuff. So, but I think like they have rights to do things like this, like half. Enquanto isso, a terceira ronda de negociações coletivas aconteceu em Potsdam. Os governos federal e municipal estão a oferecer um aumento salarial de 5%, mas os sindicatos EVG e Verdi tentam pressionar com a greve. Para quem vai a Paris, não visitar o Museu do Louvre é praticamente uma heresia. Mas esta segunda-feira, muitos turistas bateram com o nariz na porta. Os manifestantes contra a anunciada reforma do sistema de pensões em França invadiram o edifício e o museu acabou mesmo por não abrir. Em comunicado, anunciou-se o encerramento por iniciativa do Sindicato dos Funcionários do Museu, que faz parte da mobilização contínua da cultura que exige marcha atrás no aumento da idade de reforma dos 62 para os 64 anos. A Alemanha conseguiu salvar a venda de novos veículos com motores a combustão depois de 2035, desde que usem combustíveis sintéticos e não a tradicional gasolina e gasóleo refinados do petróleo. O acordo para a isenção dos combustíveis sintéticos foi obtido entre o Governo de Berlim e a Comissão Europeia. Deverá ser aprovado por maioria no Conselho da União Europeia dedicado aos transportes e à energia, terça-feira em Bruxelas. Os governos de Itália e da Polónia deverão votar contra, os da Bulgária e da Roménia deverão abster-se, mas haverá votos suficientes para fazer passar o diploma. O governo de Roma votará contra porque queria que também fosse possível vender novos veículos de motores a combustão que usam biocombustíveis à base de plantas. A primeira-ministra tinha deixado esse recado na Cimeira da União Europeia na semana passada. La Germania lavora soprattutto per i carburanti chimici e vuole avere la certezza, da quella che è la mia ricostruzione, che si facciano le verifiche necessarie. E questo è corretto, come noi chiediamo sui biocarburanti e stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. Quindi per questo c'è stata una convergenza tra noi e la Germania. Mas a Alemanha ficou satisfeita só com a parte dos sintéticos e não parece que a Itália consiga arregimentar suficientes países para fazer uma minoria de bloqueio. As organizações não-governamentais que promovem a sustentabilidade nos transportes são críticas da isenção para os combustíveis sintéticos, uma tecnologia emergente que combina hidrogênio e dióxido de carbono. Producing those e-fuel and burning them in internal combustion engine is actually very inefficient, and it can require up to 5 times more energy with respect to electric vehicles. Estes peritos temem que a partir de 2035 os condutores de novos veículos com motor de combustão continuem a usar os refinados do petróleo em vez dos sintéticos que ainda estão em desenvolvimento. These fuels don't exist at the current stage, or at least they don't exist in significant volumes and numbers. The same estimates and forecasts from the refining industry talk about a 0.4% availability at the pump in 2030. And 3% in 2035, the year of the phase-out.
Após a adoção formal do regulamento, a Comissão Europeia proporá as medidas concretas de implementação para a indústria automóvel que queira fabricar motores que privilegiam os combustíveis sintéticos a partir de 2035. A seca na Europa tem já um rosto visível, mesmo em países mais improváveis como a Áustria. A falta de chuva deixou as águas subterrâneas a níveis preocupantemente baixos em metade do país, especialmente na Áustria Oriental, onde o lago Zissi já secou completamente. Na memória dos moradores está ainda bem presente o momento, há alguns meses, em que viram milhares de peixes morrer. Man hat gewusst, dass der austrocknet. Wenn man das früher gemacht hat, hätten wir da sehr viel Fisch retten können eigentlich. Und das war verheerend. Da sind Container gestanden, da sind sie mit Bagger gefahren und haben die toten Fische rein und haben es fortgeführt. Normalerweise müsste hier in den Alpen momentan viel mehr Schnee liegen. In Westösterreich gab es in diesem Winter um ein Drittel weniger Niederschlag, dort drüben in Italien sogar um die Hälfte weniger. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen für weite Teile Europas. Wir erwarten eine deutlich geringere Schneeschmelze, weniger Schmelzwasser, das den Flüssen zugeführt wird und dann mitunter eine drohende Niederwassersituation in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen ergiebige Niederschläge messen würden, wie mit diesem Messgerät hier, wäre das fürs Grundwasser noch keine Entspannung. Hierzu müsste es über Wochen und Monate deutlich mehr regnen, um hier die Grundwasserspeicher wieder deutlich aufzufüllen. De forma a assegurar o abastecimento de água potável à população, o governo austríaco manifestou já interesse em investir em infraestruturas para a recolha de água potável, como os poços profundos.